Você sabe usar os construtores Factory ou construtores nomeados no Flutter? Então assista ao vídeo e veja 10 funcionalidades sobre esses construtores. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos explorar 10 casos de uso ou funcionalidades dos construtores do tipo Factory ou construtores nomeados no Flutter e obviamente do Dart, é claro. Então aproveita e já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bem pessoal, o uso mais comum no nosso dia a dia do Flutter com construtores nomeados são geralmente as transformações que a gente faz para trabalhar com maps e JSONs. Então é muito comum, por exemplo, numa classe, no model user, por exemplo, você ter lá o famoso from map. E geralmente, se você utiliza algum gerador de código, por exemplo, aquele plugin que tem no VS Code, que é se eu não me engano, Dart Class Map, né, ou Dart Class Map, alguma coisa nesse sentido, né, ele vai gerar para você esses from map. Então, geralmente o que você vai notar é que na frente desse user.fromMap, você tem então essa keyword aqui chamada Factory. E aí nesse vídeo eu quero explorar alguns casos de uso desses construtores aqui nomeados, tá? E além disso também dessa keyword Factory. Bom, o que está acontecendo então nesse primeiro exemplo aqui? Então a gente tem um construtor aqui tradicional, que ele vai receber aqui dois parâmetros, né, o nome e o e-mail, mas os construtores nomeados, eles permitem que a gente gere, vamos dizer assim, um segundo construtor com, obviamente, um nome. Então, nesse caso aqui, o construtor nomeado é o construtor fromMap. Você poderia ter quantos construtores nomeados você quiser, tá? E por que a gente precisa colocar o Factory aqui? Então, o Factory, pessoal, ele vem da ideia de você criar um padrão de fábrica, vamos chamar assim. Então, para você construir, né, um outro objeto do mesmo tipo, ou uma subclasse, no caso aqui de user, tá? Então veja que quando a gente tira o Factory, ele vai começar a dar alguns erros para a gente, né? Aqueles erros que vocês já conhecem. Por exemplo, como esse aqui é um construtor, todas as variáveis finais da classe elas precisam ser inicializadas. Então por isso que nesse momento a gente já vai fazer aqui o Factory, porque com isso a gente consegue, né, vamos dizer assim, postergar a inicialização das variáveis finais para esse construtor. Outra coisa, né, que um construtor ele não retorna valor. E nesse caso, ao utilizar, né, então a gente não pode, por exemplo, fazer um return user, né, dentro de um construtor user. Já por meio do Factory Method, a gente consegue fazer isso, né? Então por isso que a gente vai conseguir usar esses fromMap, né, toJSON e assim por diante. Bom, e aqui eu tenho o exemplo, né? Então se a gente rodar, né, como vocês estão vendo aqui no meu terminal, ele vai funcionar lá com o Diego, né? Então eu tenho o meu map aqui e eu consigo usar o construtor nomeado desta forma aqui, né? user.fromMap, e aqui eu vou passar o fromMap. Uma outra característica interessante aqui dos métodos nomeados, né, ou dos construtores nomeados, seria aqui, por exemplo, numa classe de login. Então o que acontece, pessoal? Toda classe que você cria, ela tem um construtor implícito, né, e o Dart ele vai construir essa classe por meio deste construtor que é implícito. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma classe login, não tem nada dentro dela, né, mas não é esse o propósito desse exemplo, né? Mas vejam que dentro do main aqui, eu tenho na linha 4, eu estou criando a instância do login, ou seja, o método construtor de login ele está implícito aqui dentro dessa classe. E se eu tentar executar, ele vai mostrar lá que eu tenho uma instância de login, beleza? O que muitas vezes as pessoas não conhecem é que se você, por exemplo, utiliza um construtor nomeado aqui, por exemplo, login.execute, você faz um construtor nomeado dessa forma, repare que agora eu tenho um erro na construção. Por quê? Nesse momento, o construtor nomeado ele sobrescreveu então esse construtor implícito e agora eu não consigo mais, né, usar, né, o construtor sem ele ser nomeado, né, como vocês podem ver aqui no erro. Então eu obrigatoriamente tenho que usar o construtor nomeado. Eu não consigo construir a classe, né, dessa forma. Claro que eu posso vir aqui, né, e criar então um construtor não nomeado, aí obviamente vai funcionar sem problema algum, tá? Mas eu queria mostrar para vocês, né, que essa funcionalidade aqui, né, do construtor implícito, você pode remover ele, né, simplesmente adicionando por padrão um construtor nomeado. E eu tenho certeza que você já viu, né, principalmente em bibliotecas, né, em SDKs por aí, esse tipo aqui de construtor, onde você não consegue usar o construtor padrão e você é obrigado a utilizar um construtor nomeado. Então essa seria a segunda característica, né? E aqui obviamente, né, se a gente for testar, né,
ele vai executar na instância de login normalmente. O nosso terceiro exemplo, pessoal, diz respeito à validação de dados. Então vamos lá. Tem um exemplo aqui bem simples, que é uma classe comissão, tá? E aqui eu tenho um valor, uma porcentagem da comissão e eu tenho um cálculo de comissão. Numa classe tradicional, a gente pode fazer dessa forma aqui, né? Eu posso definir a classe como constante, receber os dois valores e usar essa sintaxe aqui, né, para fazer a atribuição direta. Dessa forma eu não vou ter aquele erro, por exemplo, de variáveis finais que precisam ser inicializadas. Por exemplo, aqui a comissão ela é final, então eu preciso inicializar ela, né, na construção da classe. E essas definições inline aqui que você vai fazer diretamente no construtor por meio do dois pontos, elas vão acontecer então antes da construção de fato da classe e por isso então que ele não vai dar o erro para a gente. Bom, então aqui eu tenho um exemplo, não é nada demais, eu consigo, né, por exemplo, construir a minha comissão ali de 150. Bom, tudo certo aqui, né? A grande questão desse exemplo, pessoal, é se, por exemplo, a gente tivesse que validar a percentagem. Então aqui, vamos supor que nesse construtor, né, para fazer o cálculo de comissão, eu tivesse que fazer algum tipo de validação. Então vamos lá, veja, primeiro eu já teria que tirar o const, né? Por quê? Se eu vou fazer alguma atribuição, né, ou alguma verificação do percentual ou em cima do valor, essa classe ela já não vai ser mais ter um construtor constante. Aí vamos supor, né, que aqui eu tivesse que ter o corpo da minha classe, vocês já vão ver que vai começar a aparecer um monte de erro, né? Ó. E aí aqui, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma regra de negócio, né? Alguma coisa desse tipo aqui, ó. Se o valor for maior do que 10 mil, eu quero, por exemplo, definir uma porcentagem padrão. Né? Eu teria alguma coisa assim, né? Percentage igual a 0,30. Por exemplo, máximo de 30%. Então já vários erros vão começar a acontecer, né? Por exemplo, aqui, eu não vou poder definir, né? Redefinir uma variável final. Então aqui eu teria que fazer algo desse sentido aqui, não utilizando, né, a variável final dentro da classe. E vejam que a comissão ainda tem um problema, ó, porque ela é também final. Então é uma forma de você resolver isso, que é comum, né? Você colocar um late aqui na frente, ó. E aí, aqui eu também teria que fazer aqui um this, ó, teria que fazer alguma coisa assim, ó. This.percentage, e aqui eu teria que colocar um late também. Então vejam que começa a ficar tudo complicado, tá? Então qual que é uma forma de você resolver isso usando então um método factor, tá? Então vamos lá, vou desfazer tudo, tá, o que eu tinha feito aqui, só para mostrar para vocês uma forma melhor de resolver este problema sem adicionar o late, tá? Então ó, vamos deixar aqui o padrão. O que você faz? A primeira coisa é você transformar esse construtor padrão em um construtor privado. Então para isso, pessoal, basicamente o que você faz? Você coloca um ponto e aqui você vai colocar um underline, tá certo? Então veja que agora no meu main aqui, olha, ele simplesmente sumiu porque eu não tenho mais um construtor. E aqui geralmente você vai ver o pessoal utilizar esse padrão aqui chamado interno, tá? Para denotar que esse construtor ele é de uso interno, mas só com o underline ele vai funcionar tranquilamente. Bom, isso significa que agora sua classe comissão pode chamar o seu próprio construtor. Para isso, então, a gente vai chamar então um factory, né? Vamos definir, né, um construtor factory chamado comissão aqui. Veja que ele vai receber também, né, o double value e o double percentage. E agora eu posso definir um corpo então para o meu método. E qual que é a diferença? Que agora eu posso fazer aquelas verificações, né? Então, se por exemplo o valor, o value for maior do que 10 mil, eu posso definir lá que a percentage igual a 0,3. E ainda posso definir aqui beleza? Uma regra aqui para a gente fazer. Passando isso, então, a gente vai fazer um return commission.internal e aí eu vou passar o valor e a porcentagem. Então veja que interessante. A gente criou um construtor factory como se fosse um construtor genérico da classe. Vejam que eu não precisei definir aquele modificador late, tá, para as minhas variáveis, porque no factory ele vai fazer essa atribuição para a gente. A gente pode executar essa regra de negócio ou qualquer outra regra de atribuição antes da construção da classe, porque no fundo ele vai retornar uma nova instância para a gente. E no final aqui, como a gente está dentro da própria classe comissão, a gente está retornando então o valor aqui da construção do objeto interno. E veja que a regra inicial ela não mudou e com isso o uso da nossa API continua o mesmo. Vejam que eu estou chamando o construtor comissão, né? Eu não sei que ele é um construtor do tipo factory, digamos assim, né? E ele vai funcionar normalmente. Ó. Então se eu rodar lá,
vai rodar o 150. E aí, se a gente colocar lá vamos colocar aqui 10.001, né? 10.001, ó, a comissão máxima para valores acima de 10 é 30%, e ele vai me dar lá o valor da comissão de 30%. Bom, pessoal, então um outro exemplo que é bem interessante do uso de construtores do tipo Factory, né, aqui tanto no Flutter, tenho certeza que vocês já viram esse exemplo, e no Dart, é que você consegue redirecionar o construtor via uma classe abstrata, tá, para subclasses que implementam essa interface. Nossa, é complicado de entender, né? Eu falando, mas vou mostrar para vocês um exemplo. Então veja, eu tenho uma classe abstrata aqui chamada Database e eu tenho uma implementação dela que está privada, né? Então eu não consigo acessar o MySQL aqui diretamente, né, de uma classe externa. Tá? E aqui eu tenho a construção, por exemplo, de um MySQL. Então o que eu posso fazer aqui? Né? Eu poderia aqui ter um construtor, digamos assim, Factory, chamado Database, né? Aqui eu poderia receber então uma string Connection. E aqui dentro, então, né, veja que eu não posso, né, construir uma classe abstrata, mas aqui eu posso fazer um return da subclasse passando a conexão. Beleza? Desta forma aqui, eu estou redirecionando, se alguém tentar chamar o construtor dessa classe database, que é abstrata, para o MySQL. Se eu tentar construir essa classe agora, vocês vão ver que vai funcionar. Ó. Então vamos lá. Database, ó, só vou construir ela, não vou fazer nenhuma atribuição. Vamos passar aqui uma URL aqui, né? Então, MySQL, tá? Só para a gente ter um exemplo aqui. Se eu rodar agora, ó, repare que ele executou o MySQL Connection. Então é um pouco esquisito, né? Porque a gente está construindo uma classe abstrata de certa forma, mas acontece que a gente tem um construtor Factory e esse construtor Factory, na verdade, ele está construindo uma subclasse. Ele está passando aqui para a gente o MySQL. E uma outra vantagem, pessoal, é que se eu tenho a mesma assinatura de construtores, ou seja, os mesmos parâmetros, eu consigo fazer então esse redirecionamento de uma forma bem mais fácil. Então, ao invés de eu fazer toda essa estrutura aqui, eu posso fazer essa sintaxe aqui, ó. Então, Factory Database String Connection recebe, vamos dizer assim, né, redireciona para o MySQL. Aqui eu só vou passar o nome da classe, ó, desta forma aqui, ó. Tá? Desta forma aqui. Então, se alguém tentar construir o database, ele vai construir a subclasse MySQL. E agora tudo vai funcionar da mesma forma. Se eu tentar rodar, ele vai executar o MySQL Connection. Beleza? Então, este, né, é o nosso quarto uso dos construtores do tipo Factory. Na mesma linha, pessoal, tá, desse exemplo anterior, eu quero falar um pouquinho com vocês agora, né, de você construir, né, classes abstratas. Como eu falei para vocês, né, ali no exemplo anterior, a gente construiu, de certa forma, uma classe database. Se a gente for olhar o tipo dela, é um database. Né? Então a gente não especificou aqui se é MySQL, se é Postgres, etc. Então no exemplo 5, eu quero mostrar aqui para vocês que isso pode ser útil para você trabalhar com abstrações, tá, dentro do seu aplicativo, tá? Sem que você tenha, por exemplo, que ficar trocando as implementações via provider e alguma coisa do tipo. Então você poderia ter, por exemplo, uma configuração de variáveis de ambiente ou uma configuração de ambiente e com base nessa configuração você criaria os objetos, né, as implementações das suas classes abstratas. Mas você poderia usar os métodos diretamente da classe abstrata. Então vamos para um exemplo aqui mais prático, que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá. Eu defini aqui a ideia desse exemplo é a gente trabalhar como se fosse cache. Então eu defini dois tipos aqui de implementações de cache. Uma usando o sistema Redis e a outra usando o serviço Upstash. Então eu tenho a minha classe abstrata, né? Então Abstract Class Cache. Lembrando que eu não consigo construir, né, uma classe abstrata. Aqui eu tenho um mapeamento, né, do tipo do cache com o construtor. Então eu chamei aqui de drivers, tá, privado, tá? E aí aqui para o Redis, ele vai criar então o Redis Cache, se for o Upstash, ele vai criar um Upstash. E aqui eu tenho um método que eu preciso implementar, por exemplo, que seria o add, o get, o delete, etc, para eu deletar, né, e manipular as informações no cache. Eu coloquei aqui só o add, né, para a gente ter um exemplo. Bom, quais são as implementações? Então eu tenho o Redis Cache, que implementa o cache. Isso aqui poderia ser até privado, né, para ficar melhor. Não teria problema nenhum, né, porque está no mesmo arquivo. Então eu tenho a implementação aqui do Redis e eu tenho uma implementação do Upstash, tá? Bom, usando a ideia, né, que a gente fez no exemplo anterior, eu só quero incluir aqui para vocês, né, antes da gente testar lá no main,
eu quero definir como se fosse uma classe de ambiente, onde você vai gerar variáveis de ambiente para configuração do seu aplicativo. E aí isso é legal porque eu poderia ter uma classe ou ler isso de um arquivo, né, enfim, chamada env, né, de ambiente ou plataforma, enfim. E aqui eu vou ter um arquivo gerado, por exemplo, com o meu tipo de cache. E aí o meu tipo de cache vai ser o meu cache type, ponto, por exemplo, o Redis. Beleza? Então o meu cache type é o Redis. E aí lá no nosso, veja, definindo então que o tipo, veja que isso aqui ele vai estar fora desse arquivo, né, em algum outro lugar que você está configurando o teu sistema. E aqui dentro a gente pode construir então o nosso factory método. Então vamos lá, factory, vamos chamar aqui de cache. E aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? Eu posso acessar então o drivers e agora eu vou ler qual que é o tipo do cache. Então eu vou acessar o meu env.cache. Aqui eu vou colocar, né, para confirmar, para ele dizer que não é nulo. E aqui eu posso chamar o método desta forma. E aí ele vai usar lá o método para fazer a construção do Redis ou do Upstash baseado no meu cache. Qual a vantagem disso? Né? Parece complicado, mas veja que simples que fica a utilização. A partir de agora, no meu sistema, eu posso simplesmente utilizar um driver de cache, sem especificar qual é a implementação que eu estou utilizando. E eu consigo utilizar diretamente a classe abstrata para isso, como se fosse uma construção da classe abstrata. Então eu vou lá no meu sistema, configuro, por exemplo, para produção que eu vou usar o Redis e para desenvolvimento local eu vou usar por exemplo, um driver local, né, um driver em memória. Eu vou especificar isso numa variável de ambiente que vai gerar essa classe aqui com as configurações do sistema e veja que o meu sistema vai funcionar tudo com base nessa implementação aqui do cache. Beleza? Se a gente rodar, ó, veja que ele vai funcionar lá usando o cache do Redis, ó, que a gente especificou no ambiente. Agora vamos supor, foi para produção isso e eu quero colocar lá no serviço do Upstash. Então lá na minha variável de ambiente, em um único local, eu vou simplesmente alterar a minha implementação. Vou dizer, agora eu quero o Upstash. E aí vejam que em todos os lugares que eu estiver usando o cache, eu estou usando por meio da abstração, mas ele está construindo para mim uma classe concreta, né, por meio da minha configuração do sistema. E aqui se eu for fazer o build agora, reparem que ele vai fazer lá com o Upstash. Então isso aqui é uma forma de certa forma, né, de você conseguir trabalhar com uma classe abstrata, né, usando, né, os métodos ali de uma implementação, né, fazendo essa ideia aqui de ambiente. Então você tem configurações de ambiente. Nos frameworks web, pessoal, né, mais populares, isso aqui é bem comum. Né? E eu não vejo isso muito ainda no Flutter, mas é bem interessante que você usa em todo o sistema essa referência de uma classe abstrata, né? Utilizando então uma variável de ambiente, né? Ou uma classe de ambiente para você definir as configurações de uso do sistema. No momento que for feito o build, você vai escolher, né, qual implementação você quer utilizar. Isso também é bem interessante. Bom, pessoal, e um outro exemplo aqui que a gente pode trabalhar seria no exemplo para você simplificar o uso de APIs, e isso eu tenho certeza que vocês já viram bastante dentro do Flutter. E eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então considera aqui, olha, que eu tenho, por exemplo, uma classe de padding, tá, que vai fazer espaçamento. Eu tenho as variáveis lá de padding, né, para o left, para o right, para o top e para o bottom, né, ou seja, para todas as laterais de um objeto. E eu vou ter o meu construtor do padding, né, que pode ser left, top, right e bottom, beleza? A grande questão é, eu posso simplificar essa API, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, vamos supor que eu quero um padding só vertical, um padding horizontal, um padding onde eu vou especificar somente um canto e assim por diante. Então veja que o construtor aqui nomeado, aqui nem precisa ser o factory, tá? Mas eu posso fazer vou fazer com o factory primeiro, tá? E depois eu vou mostrar uma forma mais simples de fazer. Ó. Então eu posso ter um padding, ponto, e aí posso chamar, por exemplo, aqui de vertical. E aí vejam que o vertical, eu só quero um valor, então que eu posso colocar um double padding, beleza? Bom, o que o meu factory vai fazer? Ele vai retornar, então, um novo padding pra gente, e esse padding eu vou especificar, então, que o meu left vai ser 0, o meu top vai ser o padding, faltou uma vírgula aqui, né? Ó, vai ser o padding, o meu bottom vai ser o padding e o meu right vai ser 0. Veja que interessante, eu simplifico a forma de definir a API.
Agora lá no uso, né, isso é exatamente como funciona lá no Flutter, né, veja que eu posso definir um padding.vertical e passar só o 10. E aí ele vai simplesmente fazer uma abstração da minha API, né, criando para mim o construtor sem que eu tenha que definir todos os valores manualmente. E aqui se eu fizer, né, a definição, ele vai funcionar sem problema algum, mostrando que o meu padding, né, no top, por exemplo, é 10. E você também poderia resolver este mesmo exemplo aqui sem usar a keyword factory, tá? Fazendo apenas um construtor nomeado da seguinte forma. Você poderia fazer aqui, ó, padding.vertical. Aqui você colocaria então as definições inline. E aqui, ao invés de você fazer um padding, você poderia fazer um this. E aqui você tiraria desta forma aqui, ó. Tá? Então você tem um padding.vertical, você passa o valor, 2 pontos para ele fazer as definições inline, e que ele vai construir o objeto, né, chamando o construtor. E ele vai funcionar da mesma forma, né? Então apenas uma simplificação. O exemplo 7 que eu quero trazer para vocês, pessoal, diz respeito à facilitação de você implementar o padrão, né, o design pattern factory method, usando então a keyword factory. Então fica muito mais simples de você trabalhar. Então, como é que eu utilizo, né, o factory method? Basicamente, você vai construir objetos, né, com base em algum parâmetro. Tá? Então veja, eu tenho uma classe abstrata chamada button e eu tenho 2 tipos de botão, por exemplo, um button type Android e um button type iOS. Eu vou ter lá o meu método de desenhar, o meu método de renderizar, isso aqui dentro do Flutter é bem comum, e eu tenho os 2 tipos de botão, o Android e o iOS. Então a ideia é que a gente construa um botão genérico. Tá? Para isso, eu poderia ter então um factory method, né, ou um construtor, né, factory, chamado button. Aqui eu posso receber, por exemplo, um button type, pode ser aqui type, né, ou button, enfim. E aqui eu vou construir então o meu objeto. Tá? Então aqui, por exemplo, eu poderia usar um switch, né, para o type. E aí, com base nesse tipo, né, eu poderia fazer aqui, ó, case button type.android. Então eu vou construir, né, vou fazer aqui um return Android button. Return Android button. Posso fazer o case lá para o iOS. E eu vou fazer o último caso, né, que seria o caso padrão aqui, default. Beleza? Desta forma aqui, lá no nosso main, a gente pode construir o botão, né? Ó, construa o botão com base no tipo. Então, button type Android. E se eu for executar, ele vai executar um botão lá do Android. Beleza? Vejam que essa implementação eu poderia fazer ela de uma forma invisível, utilizando aquela mesma estratégia que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, eu poderia pegar esse valor aqui, por exemplo, de um theme off, né? Ou, por exemplo, eu poderia usar a plataforma em background para ver se é Android ou iOS, né? E para que eu não tenha que passar manualmente esse parâmetro. Né? Eu quis mostrar aqui para vocês a implementação clássica, né, de um factory method, mas para mostrar para vocês que é bem possível de você trabalhar. E se a gente colocar aqui o iOS, né? Veja que ele vai funcionar lá o botão para iOS. Então isso aqui também seria uma facilitação de você implementar o design pattern, né, que é o factory method. Bom, no exemplo 8, eu já deixei ele preparado aqui para mostrar para vocês, que seria que o factory method, né, os construtores factory, eles vão ajudar você a, por exemplo, fazer estratégias de cache de objetos complexos. Tá? Por quê? Porque você permite, né, porque o construtor factory ele vai permitir que você execute algumas lógicas, né, de negócio, né, alguma regra de negócio antes das atribuições, etc., da geração do objeto. Então, qual que é a ideia desse exemplo? Eu criei uma classe chamada request, que tem uma URL, e eu tenho aqui um cache, né, vamos dizer assim, que eu fiz em memória mesmo, né, usando um map. Aí, usando lá as estratégias que a gente viu nos exemplos anteriores, eu transformei em privado esse construtor e criei um construtor factory chamado request. Qual é a ideia aqui? Imagine que essa request ela seja complexa de produzir um resultado. Então, imagine que é uma chamada a uma API e você quer fazer um cache disso. Então veja aqui, eu vou verificar se essa request ela já está em cache, né? Ou seja, se contém aqui com essa URL. Se tiver, eu vou retornar a instância do meu cache, ó, porque ele está cacheando uma request, certo? Então veja que se for um objeto complexo, ele vai retornar para a gente. Se não tiver no cache, o que ele vai fazer? Ele vai colocar no cache a instância, chamando o nosso construtor interno, né, nosso construtor privado, e retorna o cache. Então isso é legal porque, vejam aqui nos testes. Na request 1, eu fiz, por um exemplo, uma request para users.
Na request 2 eu fiz para produtos e na request 3 eu fiz para usuários. Repare que quando a gente for executar esse código aqui, a request 1 e a request 3 vão ter o mesmo hashcode. Ó. Por quê? Porque são o mesmo objeto. Porque ele simplesmente entrou, tentou construir o objeto, mas ele viu que estava no cache. Então ele simplesmente retornou a instância para a gente. Tá? Então isso aqui pode ser muito utilizado para você trabalhar, por exemplo, com um sistema de distribuição de estados, né? Ou um sistema de injeção de dependências. Você poderia construir usando esta técnica. No exemplo 9, pessoal, também já deixei pronto aqui para vocês, seria a simplificação para você criar os singletons, né? Como eu já mostrei ali para vocês, né? Já estava embutido nos outros exemplos, mas aqui um exemplo mais específico sobre o singleton. Então vejam, eu defini aqui uma classe chamada Firebase, né? Só porque eu tenho certeza que vocês já utilizaram classes singletons do tipo Firebase, né? Então veja que eu vou ter uma instância do tipo estática, né? Que é um campo privado, chamando o meu construtor que também é privado, né? Lá no meu construtor interno, ele está fazendo ali, gerando então a instância do Firebase, se conectando com o Firebase, etc. E aí eu crio então, né, para eu mascarar que isso aqui é um singleton, eu crio então um construtor factory que vai me retornar esta instância. E aí vejam que interessante, a API, pessoal, ela fica muito mais simples. Por quê? Porque eu simplesmente protejo que o meu objeto ele seja criado várias vezes, porém eu não deixo o uso, né, a usabilidade desse objeto ruim, eu deixo como se fosse a construção normal. Então veja aqui, ó, tem o meu objeto 1 que está construindo uma classe Firebase e o meu objeto 2 que está construindo o Firebase. Mas na prática eles são o mesmo objeto, porque são um singleton. Então se a gente vê o hashcode dos dois objetos vai ser o mesmo. E o legal, pessoal, disso é que geralmente o que se faz, né, é você utilizar, por exemplo, geralmente o pessoal faz assim, né, faz um getter chamado instance e aqui vai retornar o instance. Tá? Geralmente o pessoal trabalha assim. E aí você vai lá utilizar no Firebase e geralmente você tem que fazer assim, né, firebase.instance ponto alguma coisa, né? Geralmente é assim que se faz. E com essa técnica do factory, você pode possibilitar essa construção, como se fosse uma construção invisível. Então, simplesmente, se o usuário não for utilizar de forma correta, você deixa ele construir, mas no fundo, você está protegendo essa construção do objeto, tá? Então, ficaria bem mais simples a usabilidade, né, da API que você vai trabalhar, beleza? Então, seria mais esse uso. E no exemplo 10, pessoal, que eu quero trazer é que os Factory Methods, eles vão simplificar, né, a questão da verbosidade de métodos nomeados. Então, o que tudo isso quer dizer? Eu construí um exemplo aqui, não se preocupem muito com essa sintaxe, eu quero mostrar aqui na questão a diferença entre o Factory e um Static Method. Então veja que eu tenho uma classe lá que é complexa, chamada CounterStore, que ela está, né, recebendo ela trabalha com um int, que seria o valor que ele está armazenando, e o notifier aqui, e esse notifier ele estende de uma outra classe que é o state notifier do tipo int. Aí eu tenho meu construtor que está recebendo então o meu notifier, beleza? Ó, vamos ver aqui para cima para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, então eu tenho o meu notifier, ele está recebendo o notifier e eu construí então um método factory para construir então um counter store a partir do map. Ele vai receber um map e ele vai retornar então lá um counter store, beleza? Nada demais aqui, eu quero que vocês olhem quando eu vou em cima aqui do meu from map. Repare que quando eu vou em cima do from map, ele já me mostra o retorno corretamente, de acordo com todos os tipos aqui, né, definidos, né, os genéricos definidos na classe. Então ele está retornando ali, ó, que é um counter store de int e notifier. Beleza? Agora o que acontece? Vamos supor que eu mudasse isso aqui e fizesse uma implementação usando o método estático. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui o static. Ó, vou separar o ponto aqui. E aí vejam que eu já começo a ter alguns problemas. Tá? Primeiro, eu não consigo utilizar o tipo da classe, né, que eu defini aqui, o meu generics, diretamente no from map. Eu não consigo acessar isso, tá? Porque é um método estático. Então o que você precisa fazer, né, para isso funcionar? Então você começa a adicionar verbosidade. Então aqui você tem que dizer de novo que é uma classe do tipo int, né, notifier, e aqui você vai dizer que o método está trabalhando com um int, com um notifier que vai estender, né, o state notifier de int. Vejam que verboso que fica isso daqui, ó. Mas agora
ele vai permitir que eu utilize esses métodos. Então vejam que complexo que fica para você fazer a mesma coisa, tá? Sem contar, pessoal, que vamos supor que eu não fizesse isso daqui, ó, tá? Vou tirar essas duas informações aqui e vamos supor que para corrigir isso eu fizesse assim, ó, vou colocar aqui um object, tá? Aí aqui eu faria isso daqui, né? As int, ó. Nem assim o int vai funcionar, porque eu estou utilizando ele diretamente aqui no objeto. E aqui eu teria que usar o state notifier, ó. Mas vamos fazer dessa forma aqui, ó. State notifier de alguma coisa. Eu poderia fazer isso aqui. Veja que mesmo que eu conseguisse fazer isso, repare no seguinte, ó, quando eu vou em cima aqui, ó, vejam que agora o meu counter store é do tipo dynamic e o meu state notifier é do tipo dynamic. Então ele não faz a tipagem correta. Então veja que fica muito complexo, né? A gente tem que acabar adicionando aqui muito código para fazer uma coisa simples. E com o factory method, né, como ele é um construtor nomeado, já fica muito mais simples, olha. Ele já vai reconhecer todos os tipos porque ele reconhece, né, os padrões que você adicionou ali na definição da classe. Então esse aqui seria mais um exemplo, né, para simplificar, por exemplo, a questão dos static methods. Muitas vezes a gente acaba usando métodos estáticos, eu mesmo acabo utilizando muito método estático, mas às vezes o factory method vai ser muito mais simples na questão de API, de validações, etc. E esses foram então os 10 usos ou funcionalidades, né, ou exemplos sobre o uso de construtores factory ou construtores nomeados, né, que você pode usar no Flutter e também, né, que são uma funcionalidade do Dart, beleza? Você já conhecia esses usos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e também, é claro, se você conhece algum outro uso dos factory methods ou se você tem alguma dúvida, né, em relação a isso, deixa aqui nos comentários para contribuir aqui com o vídeo. E se você gostou, né, do vídeo aqui, deixa o seu like, né, para apoiar o nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!